Que a graça, a paz, a misericórdia e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo vá de encontro à sua vida e à vida da sua família. Missionária Cirlei com você. Mais uma vez, já estamos aqui no monte, no 8º dia desta campanha de jejum, monte e oração. E nós estamos hoje no momento da palavra. E a palavra hoje ela é muito forte. Esta palavra é para você que tem dificuldade para orar. Para você que não consegue concentrar na oração. Para você que não consegue orar nem 10 minutos, essa palavra é para você. Eu quero te convidar a ficar comigo até o final dessa mensagem, porque a palavra que o Espírito Santo vai nos revelar nessa tarde pode mudar a sua vida, pode te elevar a um nível espiritual que você nunca imaginou que você pudesse alcançar. Eu vou começar falando sobre a oração. Você sabia que existe 3 níveis na oração? Você sabia que a oração ela é a arma mais poderosa que um ser humano pode ter? É através da oração que nós somos conectados a Deus. É através da oração que Deus vem de encontro à nossa vida, vem de encontro à nossa alma. Vou ler aqui na palavra do Senhor. Você que pode, pegue a sua Bíblia aqui, vamos ler a passagem aqui do livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 12, para a gente começar esta palavra poderosa, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hordes espirituais na maldade nas regiões celestiais. Existe o céu, existe as regiões celestiais e existe a terra aonde o ser humano habita. 3 níveis da oração. O primeiro nível é o nível da terra, é o nível físico. Segundo nível é o nível celestial. Aqui Paulo explica que a nossa luta está contra os principados e potestades, contra as hordes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Os lugares celestiais é o nível acima da terra, onde os principados, as potestades estão ali lutando, guerreando contra a nossa vida. Primeiro nível, terreno. Segundo nível da oração, celestial. E terceiro nível da oração, o céu, o santo dos santos. Por que muitas pessoas têm uma dificuldade imensa para orar? Não consegue orar 10 minutos e quando consegue orar, não consegue se conectar nas regiões celestiais, não consegue alcançar os santos dos santos. E muitas das vezes a sensação que a gente tem é que a nossa oração não passou do teto. Muitas das vezes a sensação que a gente tem é que a gente perdeu o nosso tempo ali tentando orar, porque não houve um efeito espiritual. Nós ficamos totalmente na carne. O primeiro nível, eu vou falar aqui rapidamente, porque infelizmente o tempo é muito escasso. As redes sociais nos dá apenas 10 minutos, tem umas que nem isso. É um estudo muito longo, mas eu vou tentar resumir aqui um estudo de 3, 4 horas em 10 minutos, para que esse estudo, para que essa palavra mude definitivamente a maneira de você orar. Você já reparou que quando nós começamos a orar, acontece uma série de coisas ao mesmo tempo? Comigo não é diferente. Quando eu começo a orar, quando eu não tinha o hábito de orar num lugar específico, num lugar separado, eu começava a orar, vinha aquele sono,
aquele cansaço, aquela dor de cabeça. Muitas das vezes ali as crianças que começavam a brincar, a jogar bola, a tirar bola no portão. Era o vizinho que começava a discutir, era alguém que chegava batendo ali no portão, e eu falava, gente, mas é só começar a orar. E eu ficava intrigada com aquilo, e eu comecei a buscar o Espírito Santo, que eu precisava, eu tenho esse entendimento, que eu precisava e eu preciso de buscar a Deus. E eu perguntei ao Espírito Santo, por que essa dificuldade quando a gente começa a orar? Aí o Espírito Santo me explicou aqui dentro da palavra, quando você começa a orar, você entra no campo espiritual da batalha. Você entra na luta contra os principados e potestades. Quando você começa a orar, os demônios, eles vêm nos atacar. Para quê? Porque eles sabem que se a gente orar e conseguir atingir os santos dos santos, a nossa oração, ela será uma arma poderosa contra a ação do inimigo, contra a oração dos demônios. Então ele começa a lutar. E muitas pessoas desistem por aí mesmo. O menino chorou, o vizinho começou a brigar, bateu no portão, eu não quero mais orar, deixa outra hora eu oro, depois eu oro, mais tarde eu oro, e assim vai passando. Esse primeiro nível, o nível da terra, o nível físico, ele é o mais difícil. Começou ali a bateção, o barulho, a dor de cabeça, o cansaço, o sono. Sabe o que você faz? Persevera, não desiste não, continua. Glória, glória, glória a Deus, Pai, deixa eu vencer essa batalha, deixa eu vencer essa guerra, e vamos lutando, vamos orando. E quando você for orando, você vai sentir, quando você ultrapassar esse primeiro nível, o nível terreno da oração, quando você passar esse nível, você vai perceber que aquele barulho em sua volta, ele vai diminuindo. Você percebe que aquele barulho, ele vai cessando. Quando isso começa a acontecer, você vai entender que você saiu do nível físico e entrou no nível celestial. Quando você entra no nível celestial, você está guerreando de frente com os demônios. E aí vai vir os ataques espirituais. Primeiro os demônios vêm com os ataques físicos para tentar te parar. Aí depois você conseguiu vencer essa parte, esse nível na área física da oração, você chegou nas religiões celestiais, que está aqui, ó. Apóstolo Paulo nos fala em Efésios 6:10. Você chegou na área celestial, e ali vai ser o ataque, vai ser espiritual. Quando você começar a sentir aquele medo, aquela opressão, aquela presença maligna, os próprios demônios começaram a lutar ali com você para você parar. Por quê? Porque se você parar ali, você deixou a desejar na sua oração. Se você parar ali, quando você estiver lutando, ficar com medo dos demônios, você vai perder a sua oração. Então é neste momento que você tem que continuar. Tá com medo? Continua orando. Tá sentindo aquela presença maligna ali em sua volta? Continua orando. No livro de Daniel 10, nos fala que Daniel, ele orou por 21 dias. E no primeiro dia da oração, Deus ouviu a oração de Daniel. Estou aqui, ó. Eu não vou ler para não ficar muito extenso. Mas você que está com a sua Bíblia, depois você vai abrir no livro de Daniel 10 e você vai entender a mensagem revelada para a tua vida. Daniel, ele orou por 21 dias. E no primeiro dia, Deus ouviu a oração de Daniel e Deus enviou o anjo mensageiro com a vitória de Daniel, com a mensagem para Daniel. E o que aconteceu? Nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia deteu o anjo mensageiro. Mas Daniel não desistiu. Daniel continuou a orar, continuou orando. Daniel se humilhou, Daniel prostrou na presença de Deus, Daniel foi para a humilhação, Daniel estava orando. Ele viu que a oração não estava sendo de suficiência. Sabe o que ele fez? Ele uniu a oração, a humilhação ao jejum. Olha as 3 armas poderosas que Daniel usou para vencer o inimigo: oração, humilhação e jejum. Quando 21 dias que Daniel se propôs a orar, o que Deus fez? Deus enviou o anjo da guerra, o anjo da peleja, e guerreou contra o príncipe da Pérsia, que estava segurando a resposta da oração de Daniel nas regiões celestiais.
E o anjo guerreiro lutou com o príncipe da Pérsia e liberou o anjo mensageiro. O que representa esse príncipe da Pérsia? Representa o próprio demônio, representa o próprio Satanás, retendo a bênção, segurando a bênção, fazendo de tudo para que Daniel parasse de orar. Daniel se entristeceu, Daniel ficou cabisbaixo, mas Daniel não parou de orar. Muitas das vezes o que acontece é isso: nós estamos orando, e acaba que a gente não vê resposta, não vê o agir de Deus, e a gente entristece, e muitas das vezes nós desistimos de orar. Mas o que aconteceu com Daniel? Daniel, ele começou no nível terreno, passou para o nível celestial e alcançou um nível espiritual. Daniel alcançou os santos dos santos. Daniel chegou na sala da oração que há nos céus. Existe uma sala de oração nos céus que Deus já me mostrou em uma visão que eu tive. É muito importante nós conseguimos atingir esse nível de oração, a oração da intimidade com Deus. É muito importante você separar um lugar para você investir um tempo em oração, para buscar a Deus. Quando eu entendi isso, eu comecei a orar dentro do carro. Eu oro. Quando eu não estou em campanha no monte, quando eu faço campanha na minha casa, eu oro dentro do carro. O carro é muito acústico e a gente fecha ali e eu entro no Santos dos Santos. Eu fico ali, ó. Sabe, o que acontece? Quando você começa a orar e você consegue atingir o terceiro nível da oração, a chegar no Santo dos Santos, você ora ali 1 hora, 2 horas, 3 horas e você não vê o tempo passar. Por quê? Porque quando nós saímos da terra em oração e alcançamos o Santo dos Santos, nós entramos em uma dimensão espiritual. E a dimensão espiritual, ela é diferente da dimensão terrena. Essa dimensão espiritual, ela não conta o tempo da terra, conta o tempo infinito, que é a eternidade da eternidade. Ali você pode orar 2 horas, 3 horas, 10 horas. Por quê? Porque você saiu da carne e elevou o teu espírito aos santos dos santos. Você venceu a barreira física, você venceu a barreira celestial e alcançou a presença de Deus. Deus, ele busca verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Nós só vamos conseguir orar se nós entrarmos no espírito. Sabe por quê? Porque a carne não adora a Deus, a carne não ora a Deus, a carne não satisfaz o desejo de Deus, a carne não cumpre as leis, os estatutos e os mandamentos de Deus. Por quê? Porque a carne briga contra o Espírito, a carne milita contra o Espírito. Gálatas capítulo 5. As obras da carne e os frutos do Espírito. Nós temos que aprender a orar em espírito. Por isso que muitos não conseguem orar 10 minutos, porque começa a orar na carne e não consegue ultrapassar o limite, não consegue ultrapassar a barreira. Oh, meu irmão, minha irmã, é necessário, é fundamental avançarmos a barreira da oração, vencermos os 3 níveis da oração. Nós temos que buscar essa intimidade com Deus. Nós temos que buscar o Senhor na oração, no mais profundo do nosso espírito. Parar de orar na carne e orar em espírito, porque é o nosso espírito que é conectado a Deus. Eu vou te convidar a fazer essa experiência. Faça essa experiência de buscar orar em espírito. Reserve um lugar separado, um quarto, qualquer um lugar. Se você não tiver lugar, vá para um outro lugar onde que você fique sozinho e busque ter essa experiência de orar e alcançar o terceiro nível da oração. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu convido você a fazer essa experiência e peço você que depois que você tiver essa experiência, você possa
estar aí entrando nos comentários e dando o testemunho. Você vai ver como a sua vida espiritual vai ser transformada. Você vai ver como a sua intimidade com Deus no Santo dos Santos, nos céus, você vai ver como isso vai transformar a sua vida espiritual. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de estar preparados. Nós precisamos de estar no nível espiritual para ouvirmos a voz de Deus, porque a nossa carne não ouve a voz de Deus. Então esteja preparado, amém? Eu convido você a fazer essa experiência e você vai ver o que vai acontecer. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.